Constituição Federal completa 35 anos, com conflitos entre os poderes e com o presidente do Supremo Tribunal Federal negando crise. Mais 8 réus serão julgados pelos atos golpistas de janeiro. Greve de terça-feira vira munição para candidatos à Prefeitura de São Paulo. E no futebol, Fluminense derrota o Internacional e se torna primeiro finalista da Copa Libertadores da América. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. Na cerimônia em comemoração aos 35 anos da Constituição, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que os poderes da República devem se manter focados nas próprias funções e não podem invadir as competências dos demais. Em discurso durante sessão solene do Congresso em comemoração aos 35 anos da Constituição, Lira reforçou que os poderes devem atuar como freios e contrapesos e que um não pode ser a bigorna e o martelo do outro. Os poderes devem ser freios e contrapesos. Um poder não pode ser a bigorna e o outro o martelo dos outros. Como servo fiel da Carta Magna, cada poder, cada autoridade, cada servidor público deve agarrar-se com vigor às suas competências, jamais as recusando, jamais avançando sobre as competências alheias. Também estiveram presentes no evento os presidentes do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Em seu discurso, Rodrigo Pacheco afirmou que a Constituição impede a retomada de regimes autoritários e que o texto deu estabilidade ao Brasil. Todos somos intérpretes da Constituição e estamos a serviço de seus mandamentos. Neste ano de 2023, a sociedade brasileira venceu novamente. Demos mostra da força das nossas instituições e da estabilidade da nossa democracia. A Constituição permanece soberana como pedra fundamental do Estado brasileiro. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que o Brasil tem um desafio diário de afastar cupins da democracia. Nós temos o desafio diário de manter a democracia. Nós temos o desafio diário de afastar o que eu chamo dos cupins da democracia, dos arautos do autoritarismo, dos arautos do populismo, dos arautos da ditadura. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou como principais tarefas o combate à pobreza extrema e à insegurança alimentar, as desigualdades de renda e a violência urbana. Temos, porém, desafios que ainda persistem. Combate à pobreza extrema, 30% da população em insegurança alimentar, desigualdades abissais. 6 pessoas no Brasil têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. 6 pessoas têm a riqueza de metade da população. E, por fim, ainda temos índices de violência urbana que nós precisamos enfrentar, e essa é uma agenda muito importante de ser considerada no país. A atual Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. O texto nasceu após 20 meses de discussões na Assembleia Nacional Constituinte, sendo aprovada em 22 de setembro de 1988. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Essas foram as palavras ditas pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o então deputado federal Ulisses Guimarães, na sessão solene do Congresso Nacional, realizada em 5 de outubro de 1988, quando a atual Constituição Federal foi promulgada. A chamada Constituição Cidadã marcou a retomada do regime democrático, restabeleceu a eleição direta para presidente da República e o equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O texto assegurou a liberdade de pensamentos e consagrou direitos sociais como educação, saúde, moradia e proteção, a maternidade e a infância, direitos trabalhistas como a introdução da licença paternidade e direitos de defesa ao consumidor.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta quinta-feira que vai dar andamento à proposta de emenda à Constituição que limita prazos e decisões individuais do Supremo Tribunal Federal. O projeto define que pedidos de vista em tribunais devem ser coletivos e limitados a 6 meses, podendo ser renovados por mais 90 dias. Após o prazo, o processo seria incluído automaticamente na pauta de votações. A PEC também proíbe decisões monocráticas de um único ministro, que tenham como efeito suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade e suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Na última quarta-feira, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em apenas 40 segundos. Nenhum senador se inscreveu para discutir a proposta aprovada simbolicamente. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a proposta não vai prevalecer. Há inteireza necessariamente e que pode haver posições divergentes em relação ao prazo dos pedidos de vista. Mas é uma discussão que vão submeter ao Colégio de Líderes e, na sequência, ao plenário para entendimento da maioria e decidir sobre. O presidente Lula teria orientado seus ministros, em especial Fernando Haddad, da Fazenda, a se afastarem do fogo cruzado entre os poderes legislativo e judiciário, que começou com a declaração de Rodrigo Pacheco sobre o tempo de mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem tem todas essas informações é o comentarista Ney Gonçalves Dias. E especialmente ao ministro Fernando Haddad, o presidente Lula recomendou que ele continuasse tratando com o presidente Lira exclusivamente da pauta econômica de interesse do governo na casa e que não avançasse em nenhum pronunciamento ou declaração envolvendo a atual guerra entre os poderes por prerrogativas que cada um entende de uma forma. Subjacentemente a esta guerra existe uma outra que persiste, que é entre a Câmara e o Senado. Lira quer que as medidas provisórias cheguem primeiro na Câmara, atendendo aquele processo emergencial, excepcional, que ocorreu durante a pandemia em 2020. E o Pacheco disse que não, a pandemia acabou, agora tem que voltar à normalidade. Ontem, o ministro Barroso disse que não vê uma crise instalada entre o Congresso e o Poder Judiciário. O que ele vê é a possibilidade de um debate de ideias que pode ocorrer na Câmara, que deve ocorrer no regime democrático, mas que eles também têm que participar do debate. Enquanto isso, você vê caminhando, principalmente do Senado, medidas voltadas a interferir no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Essa história do Senado dizer quanto tempo tem que ter vista de processo, que decisão monocrática não deve se prevalecer, isso aí não pode ser inconstitucional. Isso é do regimento interno. Assim como o regimento interno do Senado rege as operações do Senado, o regimento interno da Câmara rege as operações da Câmara, o regimento interno do Supremo diz o que o Supremo tem que fazer. Essa gente tem que trabalhar para dar água para o povo, para dar esgoto. Tem que trabalhar para diminuir a inflação. O blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza afirmou durante a CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal que Alan Diego, condenado por armar uma bomba na entrada do aeroporto de Brasília, confessou que iria explodir o caminhão. O blogueiro bolsonarista Wellington Macedo disse que quando Alan Diego viu o caminhão, pediu para que ele parasse em frente. E quando ele avistou o caminhão, ele pediu para eu parar na frente do caminhão. Durante a CPI, Wellington contou que uma sacola estava no banco traseiro e que até esse momento ele não sabia de nada.
Para ele, Alan ia descer e alugar um carro, já que o blogueiro bolsonarista insistia para que ele descesse do carro e ao lado do caminhão tinha uma locadora de veículos aberta. Eu reduzi a velocidade para estacionar na frente do caminhão. Ele aproveitou, baixou o vidro, rapidamente pegou a sacola no banco traseiro, tirou uma caixa e colocou parte do corpo fora e alcançou e jogou em cima do paralama do caminhão. O senhor viu ele colocando isso no paralama? Sim, aí... E o senhor viu que tinha banana de dinamite? Não, senhor. A partir daí, o Wellington afirmou que Alan confessou que iria explodir o caminhão. Perguntei o que estava acontecendo, aí eu vi na mão dele um controle. Um controle remoto. Tipo de ar-condicionado, coisa parecida. Sim. Perguntei o que era que estava acontecendo. Aí ele disse, não pare mais, pode seguir. Aí eu disse, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Aí ele me falou, eu vou explodir o caminhão. Aí eu disse, ele confessou ali para o senhor naquele momento que explodiu o caminhão? Sim. O deputado do PSOL, Fábio Félix, ironizou o depoimento do bolsonarista. É que eu não posso acreditar que o senhor deu a volta no Distrito Federal, que o senhor foi com homem-bomba até o aeroporto de Brasília, o senhor conheceu na hora, o senhor foi generoso, fez um pit stop rapidinho em Taguatinga com uma bomba no carro. O Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento de mais 8 réus envolvidos nos atos extremistas de janeiro. O Supremo Tribunal Federal marcou para 13 de outubro a retomada dos julgamentos de réus dos atos extremistas de 8 de janeiro. A análise de mais 8 ações penais se dará em sessão do plenário virtual com encerramento previsto para 20 de outubro. Nesse intervalo, os ministros deverão depositar seus votos de forma remota sem deliberação presencial. Essa modalidade de julgamento foi contestada pelas defesas dos réus, que pediam que seus casos fossem debatidos no plenário físico do Supremo. O relator dos processos, ministro Alexandre de Moraes, contudo, entendeu não haver prejuízo ao direito de defesa no julgamento online e manteve os casos no plenário virtual. Todos os réus foram acusados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. E a seguir, 3 médicos são executados e um deles é baleado no Rio de Janeiro. E delegado do caso defende a integração das polícias para tentar entender o crime. E como a greve desta semana em São Paulo virou munição para os candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho.